Professor Daniel Magalhães na área, mais uma vez aqui com vocês para poder gravar essa videoaula aí para vocês e continuar os nossos estudos em teoria geral do processo. Pessoal, primeira coisa, só relembrando aqui, essas nossas aulas de teoria geral do processo, elas seguem uma lógica do estudo da teoria geral do processo e eu já disse para vocês em diversas oportunidades que a gente tem um tripé do processo, né? Que é ação, jurisdição e processo. Então, esse tripé é que forma todos os institutos e tudo que a gente vai estudar sobre processo e procedimento, tá certo? Então, a gente já viu jurisdição, o que é jurisdição, essa função estatal de resolver conflitos. A gente já viu direito de ação e direito de defesa, que decorre aí desse direito de ação, tá? E nós vamos ver agora a parte do processo, o último pezinho aí desse tripé da teoria geral do processo, que é justamente o processo. A gente vai ver processo, procedimento e algumas peculiaridades aí, tá certo? Então, continuando aí, espero que estejam aí com o roteiro de vocês na mão e também com o código aí na mão para que vocês possam consultar os artigos que eventualmente a gente venha falando aqui no decorrer da nossa aula, tá certo? Eu estou aqui com o meu roteiro aqui do lado, que eu também vou estar acompanhando. Então a aula vai ser dada conforme eu dou na sala de aula para vocês também, só acompanhando aqui o nosso roteiro, tá certo? E alguns alunos me perguntaram qual livro eu utilizo, se eu utilizo algum livro para poder estudar teoria geral do processo. Eu, em geral, eu uso de várias fontes para poder preparar o roteiro e preparar as aulas para vocês, né? Não dá para ficar fixado em apenas uma fonte doutrinária. Mas, já dando uma dica aí para vocês, eu gosto bastante do livro do professor Vamber e do professor Talamini, que inclusive está aqui, ó, em cima aqui na minha estante, ó. Esse livro aqui, que é o livro de teoria geral do processo do professor Luiz Rodrigues Vamber, que inclusive esteve aí na faculdade conosco. Enfim, um livro muito bom, didático, que vocês podem utilizar. E, pessoal, não estou ganhando nada para fazer propaganda não, viu? Só para aqueles que me perguntaram aí qual é o livro que eu gosto mais de utilizar. Eu geralmente indico esse livro do professor Vamber e do professor Talamini, tá bom? Então vamos lá, pessoal, para o que interessa, né? Para a nossa aula. Pessoal, então a gente vai ver agora nessa aula de hoje o que é processo, o que é procedimento, tipos de processo, tipos de procedimento e também a gente vai ver algumas peculiaridades aí do processo, ou os pressupostos processuais que a gente tem dentro do processo e uma classificação deles para a gente ver a importância disso dentro do processo. Pessoal, essa parte ela é muito importante para qualquer tipo de processo, tá certo? Então, fiquem atentos nisso daí. Então, o primeiro passo, pessoal, o que é processo, pessoal? Tá aí no roteiro de vocês, eu coloquei aí para vocês um conceito, que processo ele é um instrumento colocado à disposição das partes e do Estado para poder alcançar um provimento jurisdicional, ou seja, para poder resolver os conflitos. Então, veja, pessoal, a gente estudou algumas aulas atrás o que era a jurisdição. Jurisdição é a função estatal de resolver o conflito. Então, quando se tem um conflito, a gente leva ao Estado, ao juiz, para que isso seja resolvido. Lembrando vocês, como já adiantei, já falei em várias outras aulas, que você tem várias formas de resolver o conflito. Você não precisa necessariamente ir para o judiciário, você pode resolver por meio de uma mediação extrajudicial, por uma negociação no escritório dos advogados, ou até uma negociação interna, né? Isso é inerente às relações humanas, negociar e fazer acordos. Então, inclusive, a gente estimula que as partes façam isso em vez de ir para o judiciário, levando qualquer coisa para o judiciário. Mas, se for necessário ir para o judiciário, nós temos aí esse conceito de processo, que é justamente esse instrumento que é colocado à disposição das partes do Estado para que possa alcançar esse provimento jurisdicional, para que possa alcançar, então, essa resolução dos conflitos, que é o fim último da jurisdição, tá certo? Então, o instrumento para conseguir resolver o conflito é o processo, tá bom?
E a gente costuma dizer que o processo ele é igual ao procedimento mais a relação jurídica processual. Então agora a gente tem que, já descobrimos o que é o processo, vamos agora destrinchar o que é procedimento e relação jurídica processual. Primeiro, o que é relação jurídica processual, pessoal? Relação jurídica processual é a relação que se dá entre autor, juiz e réu. Pessoal, observem que ela é uma relação triangular. O autor, por meio da petição inicial, leva o conflito até o juiz, o Estado juiz. O juiz manda citar o réu, que, após citado, vai tomar parte nesse processo. E aí você angulariza a sua relação processual. É mais ou menos o que a gente diz aí sempre que a gente fala de relação jurídica processual. Então, a relação jurídica processual, ela é basicamente a relação que tem entre as partes e o juiz, o Estado juiz, dentro de um determinado processo. E o que é, pessoal, o procedimento? Então, processo é uma coisa, relação jurídica processual é outra e procedimento é outra. Pessoal, o que é procedimento? Procedimento é um desencadear de atos, é uma sequência de atos coordenados para chegar num fim último, num ato último, que aqui no caso do processo seria uma sentença, né? Uma sentença de mérito no processo de conhecimento ou uma sentença de extinção do processo pela satisfação num procedimento de execução, num processo de execução, tá certo? Então, o procedimento ele é justamente esse desencadear de atos que visa chegar num fim único, tá certo? Então, o processo, pessoal, é esse instrumento colocado à disposição das partes para resolver o conflito, tá? E esse processo ele é formado pelo procedimento, que é esse desencadear de atos, um encadeamento lógico de atos, mais a relação que se dá entre as partes, autor e réu, e o juiz, o Estado juiz, tá certo? Então, guardem bem essa noção de processo e procedimento, que eles têm uma importância prática grande, seja para a questão legislativa, ou seja, quem pode legislar sobre processo e procedimento, e também para outras questões como negócios jurídicos processuais, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá bom? Mas vejamos, pessoal, é importante essa distinção entre processo e procedimento. Primeiro, já digo aqui para vocês que essa questão da possibilidade de legislar sobre. Pessoal, a nossa Constituição, ela determina que é de competência exclusiva da União legislar sobre processo. Então, o artigo 22, inciso 1º da Constituição diz que é competência legislativa exclusiva da União legislar sobre processo. E o artigo 24, inciso 11, vai dizer que é competência da União em concorrência com os estados e municípios legislar sobre procedimento. Então, observem aí, por isso é importante a gente fazer essa distinção entre processo e procedimento, porque até para a hora de legislar, de fazer uma lei, você tem essa diferenciação. Só quem pode editar uma lei sobre processo é a União. Quem pode editar leis sobre procedimento é uma competência concorrente da União e dos estados e municípios, tá certo? Então, passado esse primeiro ponto conceitual, né, passamos aí ao segundo ponto do nosso roteiro, que são os tipos de processo, tá certo, pessoal? Pessoal, nós temos dois tipos de processo. Nós temos o processo de conhecimento, nós temos o processo de execução. Pessoal, o que é o processo de conhecimento? O processo de conhecimento é aquele processo que visa a declaração de existência ou inexistência de um determinado direito. Então vejam, pessoal, quando eu ajuizo um processo de conhecimento, eu quero saber se alguém tem razão. O autor quer saber se ele tem razão. Ele quer que o juiz, que o Estado declare que ele tem razão. Tá? Então ele quer a declaração da existência de um direito. É lógico que também pode chegar no final uma sentença de improcedência e declarar que ele não tem direito, né? Vou dar um exemplo simples do dia a dia para ficar fácil para vocês. Numa batida de carro, o autor, aquele que se sente lesado, ajuiza uma ação para que o juiz declare que ele tem direito a uma indenização no valor X, tá certo? Então, o processo de conhecimento ele visa isso, ele visa dar
certeza a uma situação que não é certeza ainda. Então ele visa declarar a existência ou inexistência de um direito ou até o modo de ser de uma relação jurídica processual, tá certo? E o processo de execução, pessoal? O processo de execução, ele visa executar algo que já é certo, líquido e exigível, ou seja, você já tem certeza do direito, tá? Esse direito já é exigível e você já sabe qual é o valor que você quer cobrar, tá certo? Quando você tem esses três elementos, um direito certo, líquido e exigível, você vai para um processo de execução, que não visa dizer se a parte tem ou não razão, visa, na verdade, fazer com que a parte possa receber aquilo que ela efetivamente quer receber, aquilo que efetivamente ela tem direito. Então, no processo de execução, a gente diz que o processo de execução não tem cognição, ou a cognição ela é rarefeita. Por quê? A cognição ali, o juiz ele não exerce esse conhecimento, ele não exerce essa cognição para dizer se o autor tem ou não tem direito. O juiz simplesmente manda pagar, manda fazer, manda desfazer, manda entregar, tá certo? Então, no processo de execução, você não visa a declaração de existência ou inexistência de uma relação jurídica, mas sim você visa a satisfação daquilo que você já tem certeza que você tem direito, tá certo? Então, peguem a diferença. Processo de conhecimento declarar existência ou inexistência ou modo de ser de uma relação jurídica. Processo de execução visa satisfazer um direito que você já tem certeza que tem, tá bom? E além disso, pessoal, nós temos aí vários tipos de procedimento. Então, pessoal, a gente disse aqui processo, nós temos processo de conhecimento e processo de execução. O procedimento, nós também temos diversos tipos de procedimento. Nós temos o procedimento comum e os procedimentos especiais. Pessoal, isso é importantíssimo. O que é o procedimento? Recapitulando aqui, o procedimento não é aquele desencadear lógico de atos, né? Não é um encadeamento lógico de atos que visa chegar num determinado fim, num determinado provimento final, numa sentença de mérito, ou na satisfação de uma situação jurídica. Então, o procedimento comum, ele é o procedimento mais abrangente, que vai ser o procedimento adequado para todos os tipos de procedimento que não tenham um procedimento específico, um procedimento especial, tá certo? Pessoal, esse procedimento de conhecimento, ele tem 5 fases, tá? Tem a fase postulatória, a fase saneadora, a fase instrutória, a fase decisória e a fase recursal. São 5 fases, né, processuais que a gente tem dentro do procedimento comum, de conhecimento, tá certo? Pessoal, a maioria esmagadora dos procedimentos, eles são levados a efeito pelo procedimento comum, tá? O procedimento comum é aquele que eu vou até rapidamente aqui dizer como é que funciona. Vocês sabem que quando eu estou na sala de aula, você gosta de fazer aquela linha do tempo de como funciona o procedimento, né? Mas o procedimento comum é aquele que você tem uma petição inicial, você tem uma decisão do juiz para receber a petição inicial ou para mandar emendar, depois você tem uma citação do réu, o réu ele vai ser citado para participar de uma audiência de conciliação, depois da audiência de conciliação, se não deu conciliação, se não houve uma autocomposição, contestação, depois da contestação, réplica, depois da réplica, uma instrução probatória, tá? Depois da instrução probatória, pode ter instrução probatória em audiência, inclusive, se houver depoimento pessoal, prova oral, questionamento de perito. Depois da audiência de instrução de julgamento, chega a sentença final de mérito e depois da sentença pode haver ainda a fase recursal. Esse, então, pessoal, é basicamente o procedimento comum. Lógico que eu estou falando aqui tudo muito conciso, muito resumido, mas esse é o procedimento comum que nós temos no nosso Código de Processo Civil. Mas nós temos alguns procedimentos que eles são procedimentos ditos especiais. Eles são especiais por quê, pessoal? Porque o legislador entendeu que alguns tipos de procedimento, por alguma peculiaridade, merece uma diferenciação nessa linha de encadeamento de atos que eu falei aqui para vocês. Então,
como o legislador percebeu que determinadas situações merecem um tipo diferente de procedimento, ele criou esses procedimentos especiais, tá certo? Então nós temos o procedimento comum, que é esse que eu acabei de explicar para vocês, e nós temos os procedimentos especiais. Esses procedimentos especiais, pessoal, podem ser procedimentos especiais de jurisdição voluntária ou de jurisdição contenciosa. Já falei isso para vocês também. Jurisdição voluntária é quando não há lide, não há briga, não há treta, tá certo? A jurisdição contenciosa é aquela que há uma contenda, que há uma briga, que há uma treta, tá? Então isso aí só para vocês lembrarem do que eu costumo falar em sala de aula. Mas vejam bem, pessoal, esses procedimentos especiais, eles são vários procedimentos. Nós temos, por exemplo, procedimento especial do juizado especial, nós temos procedimento especial da ação monitória, inventário e partilha, separação, tá? Ações de família, interdição, herança jacente, bens de ausente. Então, assim, pessoal, nós temos vários tipos de procedimentos especiais. Aqui nessa aula eu não vou explicar para você todos esses procedimentos especiais. Inclusive, vocês vão ter aqui no curso de Direito uma matéria só para esses procedimentos especiais, só para vocês aprenderem como se dá esses procedimentos especiais. Inclusive, eu tenho alguns vídeos aí no YouTube que eu estou colocando para outra turma, a turma do 7º período, que fala sobre procedimentos especiais, mas que, enfim, para agora para vocês não vai ter muita utilidade, mas saibam que vocês vão ter, então, também essa matéria de procedimentos especiais. Então, agora, só quero que vocês fixem que nós temos dois tipos distintos de procedimento. O procedimento comum, que é esse que eu expliquei para vocês, tá? Que se aplica subsidiariamente a todos os demais procedimentos, caso não tenha uma regra específica, e os procedimentos especiais, que tem alguma especificidade, porque o legislador entendeu que a situação merecia uma especificidade, tá bom? Mas isso só para que vocês saibam. Isso a gente vai tratar com mais vagar lá em Processo Civil 3, quando falar de procedimentos especiais. Mas saibam aqui em Teoria Geral do Processo que nós temos dois tipos de procedimento, o comum, tá? E os especiais, tá certo? Pessoal, vamos lá. Além disso tudo, de ter esses procedimento comum, procedimento especial, nós temos a possibilidade do que a gente chama de plasticidade do processo, ou de uma adaptação do processo. E isso está muito presente nesse nosso Código de Processo Civil de 2015. Por quê, pessoal? A gente já tinha a possibilidade do que a gente chama de negócios jurídicos processuais já lá no Código de 73. Só que agora, no Código de 2015, isso foi trazido com mais força. Nós temos, inclusive, um artigo específico no Código de Processo que traz com bastante amplitude, com bastante força, essa possibilidade do negócio jurídico processual, que é o artigo 190. Então, vocês vão ver ali no 190, 191, 192, alguns dispositivos sobre essa possibilidade de negócio jurídico processual. E esse negócio jurídico processual basicamente é o que, pessoal? É a possibilidade que as partes têm de poder adequar o seu litígio à situação específica. Porque, na verdade, pessoal, vejam bem, a lei ela vem para reger de forma genérica uma situação de processo, de procedimento. Mas pode ser que na vida real haja a possibilidade, a necessidade, aliás, de você ter uma situação diferente. Como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A contestação, diz o código, deve ser feita em 15 dias úteis, certo? Mas pode ser que, num determinado processo, por ser muito complexo, as partes conversem entre si e estabeleçam um negócio processual para que a contestação seja apresentada dentro de 60 dias. Porque é muito complexo, são muitos documentos para serem analisados e contestados, tá certo? Vejam bem, isso é um tipo de negócio jurídico processual, que as partes simplesmente conversaram e entraram no acordo de que seria necessário um prazo maior para contestação, ou um prazo maior para você poder apresentar provas, tá certo? Então, assim, essa possibilidade de plasticidade do processo, de negócios jurídicos processuais, isso está muito em voga no nosso Código de Processo Civil de 2015 e isso é muito interessante, pessoal. É muito interessante porque isso ajuda a resolver o processo da melhor forma possível, tá bom? Porque a função do processo é resolver o conflito, tá?
tá certo? Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui no nosso roteiro, a gente tem ainda, dentro dessa possibilidade de plasticidade do processo, dessa possibilidade de negócios jurídicos processuais, uma dúvida que alguns de vocês já até me perguntaram numa outra aula: professor, mas aí o juiz ele não participa desse negócio jurídico processual? Em regra não, pessoal. Em regra, o negócio jurídico processual é feito pelas partes, autor e réu, ou autores e réus, tá certo? E o juiz ele vai simplesmente verificar a validade do negócio jurídico. Ou seja, vai verificar se esse negócio jurídico não desrespeitou uma norma legal. Agora, se for uma situação de bens disponíveis que admitam autocomposição, as partes podem se ajustar da forma que lhes melhor aprover, tá certo? E o juiz vai simplesmente, vamos dizer assim, dar a sua chancela em relação à validade daquele negócio jurídico processual. E se ele eventualmente achar que o negócio jurídico é inválido, ele tem que fundamentar por que o negócio jurídico ele é inválido, tá certo, pessoal? Então, a priori, somente as partes participam do negócio jurídico processual e o juiz apenas faz a chancela disso, verificando se o negócio foi válido ou não, tá certo? Mas nós temos um tipo específico de negócio jurídico processual, que está lá no artigo 191 do Código de Processo Civil, que é o que a gente chama de calendarização do procedimento. Pessoal, o que é essa calendarização? Essa calendarização, primeiro, ela depende da anuência das partes e do juiz. Por quê? A calendarização nada mais é do que estipular datas para que sejam efetivados as manifestações processuais. Então, o que isso facilita? Facilita que o juiz não precisa publicar uma decisão, várias decisões dizendo: olha, cite o réu para contestar, intime o autor para replicar, intime para falar sobre tal documento, intime para dizer se tem outras provas a produzir, tá certo? E a calendarização já fica um calendário dizendo: olha, tal data deve ser apresentada contestação, em tal data réplica, em tal data vai ter audiência, em tal data serão apresentados os laudos periciais, tá certo? Então isso, pessoal, é importante por quê? Porque, na verdade, essa calendarização faz com que a vara não tenha que ficar publicando várias decisões, tá certo? E as partes já de antemão sabem quando deverão apresentar as suas manifestações, tá certo? E é uma situação interessante, mas depende daí do calendário do juiz, porque você tem que marcar ali, por exemplo, a audiência, depende da agenda do juiz. Então, essa calendarização, especificamente esse tipo de negócio jurídico processual aí, depende da anuência e participação do magistrado, tá certo? O juiz pode ainda, pessoal, dentro dos procedimentos, adaptar o procedimento para as peculiaridades da causa, tá? Nós temos, por exemplo, a inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova nada mais é do que uma adaptação do juiz às peculiaridades da causa. Por exemplo, quando um consumidor ajuiza uma ação porque teve um vício no seu carro, por exemplo, e o juiz faz a inversão do ônus da prova para que a montadora ou para que a revendedora do veículo prove que havia ou não havia o defeito. Por quê? Porque para o réu seria muito difícil ele conseguir fazer essa perícia e comprovar, ou seria muito custoso, muito caro, para conseguir comprovar o que ele está alegando, tá certo? Porque basicamente é o seguinte: quem deve provar, quem tem o ônus de provar aquele que alega, mas se as peculiaridades do caso exigirem que o juiz altere o ônus da prova, ele poderá alterar. É um tipo de adaptação que o juiz pode fazer para poder, eventualmente, dar a melhor solução à causa. Então, o juiz, mesmo que não haja negócio jurídico processual, tem, dentro do código, várias formas aí de poder adaptar o procedimento para melhor prestação jurisdicional. Um outro exemplo é o artigo 139, inciso 6º ali, que diz que o juiz pode dilatar os prazos processuais, tá bom? Enfim, essas são as considerações relacionadas ao procedimento e essa plasticidade aí do procedimento, essa adaptação do procedimento, sempre visando o quê, pessoal? Visando a melhor prestação jurisdicional, tá bom? Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma parte importantíssima do nosso
da nossa teoria geral do processo, que são os pressupostos processuais. Pessoal, lembre que quando a gente falou de ação, a gente falou das condições da ação. Quais são as condições da ação? Legitimidade e interesse, né? Lembrando que interesse a gente tem aí uma divisão entre interesse e necessidade e interesse adequação. Eu já expliquei para vocês no vídeo anterior, tá bom? Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre os procedimentos, sobre os pressupostos processuais, desculpa. E esses pressupostos processuais, pessoal, na prática são de extrema importância, tá certo? Muitas ações elas são extintas por falta de pressupostos processuais. Muitas vezes o advogado ele pode ganhar um processo se atentando para uma dessas situações processuais, tá? Isso é muito importante para a prática jurisdicional. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, o que são esses pressupostos processuais? Eles são elementos que são necessários para a existência e o desenvolvimento válido do processo. Então vejam bem, pessoal, o pressuposto processual nada mais é do que algo que deve existir, né, dentro do processo para que ele possa desenvolver validamente, para que ele possa existir e desenvolver validamente. Por que a gente faz essa divisão entre existir e desenvolver validamente? Porque nós estamos falando aqui de duas esferas, a esfera da existência ou a dimensão da existência e a dimensão da validade do processo, tá bom? Então, pessoal, a gente vai inclusive dividir os pressupostos processuais em pressupostos processuais de existência e pressupostos processuais de validade. E os de validade, a gente vai subdividi-los em pressupostos processuais de validade positivos e pressupostos processuais de validade negativos, tá certo? Mas primeiro, voltando um pouquinho. Esses pressupostos processuais, eles são matérias de ordem pública, ou seja, são aquelas matérias, estão dentro daquelas matérias que podem ser alegadas a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, e inclusive podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, tá certo? Então, isso é importantíssimo. Lembrando vocês que tem aquela questão do ônus que a parte pode ter que arcar por não ter falado no momento adequado sobre um pressuposto processual que está faltando ou um pressuposto negativo que exista, tá certo? Mas isso é uma outra questão que a gente já falou na sala de aula, mas depois a gente volta a falar também com mais calma a respeito dessa situação. Então vamos lá, pessoal. Primeiro a gente vai falar sobre os pressupostos processuais de existência. Pessoal, pressuposto processual de existência, como o próprio nome diz, são situações que devem estar presentes para que o processo exista. Lembrem vocês, pessoal, que existência jurídica não é a mesma coisa de existência no mundo fático. Algo que existe no mundo fático pode não existir como algo jurídico. Eu sempre dou o exemplo para vocês da sentença proferida por alguém que não é juiz. Sentença proferida por alguém que não é juiz não é sentença, não é sentença judicial, é qualquer coisa menos sentença, tá? Então é algo inexistente juridicamente. Uma sentença dada por mim, que sou advogado, ela não é uma sentença. Eu posso botar o nome de sentença, eu posso ter todos os pressupostos ali de uma sentença, né, bonitinho, modelinho de sentença, mas se ela foi feita por mim, assinada por mim, não é uma sentença. Ela é inexistente juridicamente. Então, por favor, não se esqueçam, inexistência jurídica é uma coisa, inexistência fática é outra. E aqui nós estamos trabalhando com inexistência jurídica. Então são os requisitos mínimos, os pressupostos mínimos para que algo exista. E aqui, como a gente está falando de pressupostos processuais, eu estou falando do quê? Requisitos mínimos para que haja um processo. Então, pessoal, quais são os requisitos mínimos para que haja um processo? Pessoal, são três, tá? São três os requisitos mínimos para que haja um processo. Primeiro, presença de um autor, e a presença do autor, pessoal, se dá por onde? Se dá por uma petição inicial, tá certo? E essa petição ela deve ser apresentada a um órgão jurisdicional, beleza? Então vejam, primeiro a presença do autor. A presença do autor ela deve se dar dentro de um órgão jurisdicional. O segundo, pessoal, o segundo pressuposto aí de existência é a jurisdição. Pessoal, essa minha petição inicial, que é o primeiro pressuposto, que é a presença do autor, ela deve estar dentro de um processo jurisdicional, dentro de um
órgão do judiciário. Porque não adianta nada eu apresentar uma petição inicial, ou seja, presença do autor, dentro de um órgão não jurisdicional. Isso poderia ser outro tipo de processo, poderia ser um processo administrativo, poderia ser um processo arbitral, mas não um processo judicial. Para o processo judicial, eu tenho que ter a presença do autor via petição inicial dentro de um órgão jurisdicional, com competência para tanto, tá bom? E o terceiro pressuposto processual de existência é a presença ou possibilidade de presença do réu. Pessoal, essa presença do réu é o quê? É a citação, beleza? É a citação do réu, uma citação válida, pessoal. Então, 3 requisitos para a existência juridicamente de um processo. Presença de um autor via petição inicial, dentro de um órgão jurisdicional e a citação válida, a presença do réu. Pessoal, e observem que eu não estou falando para vocês que é a contestação, que é pressuposto de existência. Não, tá? É a citação válida. Contestação é um ônus do réu para poder se defender. Aqui, para a existência do processo, o processo existe se tiver um autor com a petição inicial, dentro de um órgão jurisdicional capaz e uma citação válida, tá certo? Pessoal, e aqui eu só faço um adendo para você que é o seguinte, a gente fala de citação válida, mas lembrem que o réu ele pode comparecer pessoalmente ao processo. O réu pode ficar sabendo do processo de alguma forma e comparecer espontaneamente. Se ele comparece espontaneamente, pessoal, tá suprida aí essa citação válida, mesmo que a citação tenha sido feita inválida ou que ainda não tenha tido citação, tá bom? Mas é a possibilidade ali de presença do réu. Vamos falar um pouquinho agora, pessoal, sobre os pressupostos processuais de validade. E como eu falei para vocês, os pressupostos processuais de validade, eles são divididos em 2 subcategorias. Pressuposto processual de validade positivos e pressupostos processuais de validade negativos. Pessoal, e para a gente entender o que são cada um deles. Pressuposto processual de validade positivo são aqueles que devem estar presentes para que o processo se desenvolva validamente. Pressuposto processual de validade negativo são aqueles que não devem estar presentes, não podem estar presentes. Ou seja, se estiverem presentes, o processo deverá ser extinto. E já explico para vocês, e vocês vão ver que isso é bem tranquilo, não tem muita dificuldade. Então, pressuposto processual de validade positivo, pessoal. Pressuposto processual de validade positivo, nós temos petição inicial apta. Pessoal, lembrem vocês que o primeiro pressuposto de existência é uma petição inicial. Eu não disse para vocês que a petição inicial deveria ser uma petição apta, ou seja, uma petição que cumpre todos os requisitos lá do artigo 319 e 320. Eu só disse que tem que ter uma petição. Se tiver uma petição, já existe processo, né? Se tiver uma petição no órgão judicial capaz com uma citação válida, já há processo. Agora, para esse processo de se desenvolver validamente, eu preciso que essa petição inicial, que ela seja apta. O que é uma petição inicial apta, pessoal? É uma petição inicial que cumpre todos os requisitos do artigo 319 e 320 do nosso código, tá certo? Para vocês observarem quais são as hipóteses de inépcia da petição inicial, basta ir lá no artigo 330, parágrafo 1º. Inclusive agora, dá uma pausa aí no vídeo, vai lá no CPC, artigo 330, parágrafo 1º, e leiam lá quais são as hipóteses aí de inépcia da petição inicial que vocês vão verificar, tá certo? Mas enfim, petição, pressuposto processual de validade positivo. A petição deve ser apta, deve cumprir todos os requisitos do 319 e 320 do Código de Processo Civil, tá bom? Segundo, pressuposto processual de validade positivo. O órgão jurisdicional deve ser competente e imparcial. Pessoal, lembrem que eu falei para vocês que nós temos que ter um órgão jurisdicional. Mas esse órgão jurisdicional, pessoal, mesmo que não seja o órgão competente para aquela demanda, já haverá processo. Mas para que ele se desenvolva validamente,
Esse órgão jurisdicional, ele deverá ser também o quê? Competente e imparcial, ou seja, deve ser aquele competente segundo as regras da Constituição, do Código de Processo Civil e da Lei de Organização Judiciária do Estado, e o juiz que vai julgar deve ser imparcial, ou seja, não pode ser parente das partes, ele não pode ser amigo íntimo ou inimigo capital de uma das partes, tá certo? Ou seja, deve-se ter um órgão competente, segundo as regras de competência, e o juiz deverá ser imparcial, deve ter isenção para julgar, tá bom? E aqui, pessoal, eu faço só uma observação. Quando a gente fala de órgão competente, lembre que eu falei para vocês de competência absoluta e competência relativa. O que é importante para designar se um processo, para determinar se um processo ele pode se desenvolver validamente ou não, é seguir regras de competência absoluta. Porque regras de competência relativa, como a gente já viu, elas podem ser alteradas. Se elas podem ser alteradas, então não vai fazer diferença aqui para o processo se desenvolver validamente, tá bom? Como, por exemplo, competência territorial, que em geral, via de regra, pode ser alterada, tá? Então, quando a gente fala aqui que o órgão deve ser competente nas situações de competência absoluta, tá bom? Aquelas questões, por exemplo, de caráter funcional, tá bom? Por exemplo, uma ação contra a União, ela deve ser ajuizada na Justiça Federal, porque se for na Justiça Estadual, ela é absolutamente incompetente, tá bom? Então é disso que a gente está falando quando a gente fala aqui de órgão jurisdicional competente para os fins de pressuposto processual de validade positivo, tá bom? O que mais? As hipóteses lá de impedimento e suspeição do juiz, pessoal, tá lá no artigo 144 e no artigo 145 do Código. Depois, conclamo aí a vocês, dá uma lidinha lá no artigo 144 e 145 do Código também para ver quais são ali as hipóteses de impedimento e suspeição. Já citei algumas aqui para vocês, mas só para que vocês possam fixar isso lá, tá bom? Pessoal, o terceiro pressuposto processual de validade é a capacidade de ser parte e a capacidade de estar em juízo. Pessoal, lembra que a gente fez essa distinção para vocês. Primeiro, quem tem capacidade de ser parte no processo, pessoal? Pessoal, qualquer pessoa física ou jurídica tem capacidade de ser parte no processo, tá? Então, a capacidade de ser parte, ela é o equivalente aí à capacidade civil, que é a capacidade de ser... Perdão, pessoal. A capacidade de ser titular de direitos e obrigações. E a capacidade de estar em juízo, pessoal, é a capacidade de fato, que é aquela capacidade de exercer por si mesmos os seus direitos, ou seja, está ligada aí à capacidade a pessoa deve ter a capacidade plena, que se alcança no nosso ordenamento jurídico com 18 anos completos, tá? Então, não confundam isso. Capacidade de ser parte é de qualquer pessoa, uma criança, um neném de 1 mês, né? Alguns autores dizem que até o nascituro, ou seja, aquele que está para nascer, então é titular de direitos e obrigações e pode ser, inclusive, autor de uma ação judicial, tá bom? Então, a capacidade de ser parte e a capacidade de estar em juízo. Capacidade de estar em juízo é daquela pessoa maior de 18 anos. Aí você vai dizer assim, professor, então quer dizer que se uma criança, um adolescente menor de 17 anos, não pode estar no processo e esse processo não poderá se desenvolver validamente? Não. Essa pessoa ela estará no processo representada ou assistida por uma outra pessoa, pelo seu genitor, pelo seu responsável legal, tá? O que eu quero dizer aqui para vocês é que em relação a pressuposto processual de validade positivo, a parte tem que ter capacidade para ser parte e capacidade para estar em juízo. Lembrando que se a capacidade de estar em juízo, se for menor de idade ou se tiver alguma enfermidade que possa causar algum tipo de incapacidade, deve estar assistido ou representado segundo os termos da lei, tá bom? Então nós temos aí 3 pressupostos processuais de validade. Petição inicial apta, ou seja, que não seja inepta, ou seja, que cumpra todos os requisitos 319 e 320.
órgão jurisdicional competente e juiz imparcial, beleza? E a capacidade, que é a capacidade de ser parte e a capacidade de estar em juízo, tá bom? E só um adendo aqui, pessoal, não confundam capacidade de ser parte ou de estar em juízo com capacidade postulatória, que é de quem? Capacidade postulatória é a capacidade que detém, em princípio, o advogado para peticionar. Lembrando que em alguns casos específicos, como juizado especial até 20 salários mínimos, a parte poderia ter a capacidade postulatória sem a presença de advogado, tá bom? Mas só para lembrar vocês aí e não esquecerem disso, tá bom? Pessoal, já chegando aqui no finalzinho, vamos falar agora sobre os pressupostos processuais de validade negativos. Pessoal, como eu disse para vocês, esses pressupostos processuais de validade negativos, esse negativos aí no final, significa o seguinte, eles devem não existir para que o processo se desenvolva validamente, tá bom? Se eles existirem, o processo ele deverá ser extinto. E aqui eu trago para vocês dois exemplos, litispendência e coisa julgada. Pessoal, o que é a litispendência? Litispendência, pessoal, é a possibilidade que existe de haver uma ação idêntica à outra que ainda está tramitando. Então vamos supor, eu tenho uma ação que está tramitando e eu ajuizo uma outra ação idêntica. Isso é litispendência. Como é que eu defino que uma ação é idêntica à outra? Tem que ter as mesmas partes, os mesmos pedidos e a mesma causa de pedir. Se eu tiver duas ações com mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir, haverá litispendência. Isso pessoal, está lá no artigo 240 e no artigo 337, inciso 6º, tá bom? E pessoal, o que é a coisa julgada? Coisa julgada como pressuposto processual de validade negativo. Pessoal, coisa julgada falando em termos bem genéricos para vocês. Coisa julgada é a qualidade de uma sentença que a torna imutável. Mas essa qualidade que a torna imutável faz com que seja impossibilitado de ajuizar um outro processo igual. Então lembrem vocês, quando eu falei de litispendência, eu estou dizendo de dois processos idênticos que ainda estão tramitando, que um ainda está tramitando. Quando eu falo de coisa julgada, eu falo de dois processos idênticos, onde o primeiro processo foi extinto, já acabou, e foi extinto com resolução de mérito, tá certo, pessoal? Então isso é importantíssimo aqui para que vocês fiquem ligados. Coisa julgada, pessoal, é uma qualidade que uma sentença de mérito tem, uma sentença com cognição exauriente de mérito tem para ser imutável. E por ela ser imutável, pessoal, depois que o processo tramitou, foi dada a sentença ficou acobertada pela coisa julgada, eu não posso ajuizar um outro processo igual para tentar mudar essa sentença, tá certo? Por quê? Porque ela tem a qualidade de coisa julgada, ela é imutável. Então, se eu ajuizo essa outra ação deverá ser extinta sem julgamento do mérito, sem analisar o mérito. Por quê, pessoal? Porque já havia formado a coisa julgada num processo anterior e eu não posso analisar de novo o mesmo processo. Senão o judiciário ficaria ad eterno analisando os processos. Tá certo, pessoal? E sempre lembrando que quando a gente fala de litispendência e coisa julgada, a gente está falando sempre de ações idênticas, com mesmas partes, mesmos pedidos e mesma causa de pedir, tá bom? Pessoal, e qual é a importância da gente identificar o que é pressuposto processual de existência e o que é pressuposto processual de validade? Pessoal, olha só como essa diferença ela é importante. Quando eu falo de pressuposto processual de existência, eu estou falando que se o processo não existe, juridicamente falando, qualquer decisão proveniente desse processo poderá ser desconstituída por qualquer meio legítimo, tá? Seja por uma ação rescisória, seja por uma ação declaratória de inexistência. Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A citação, ela é pressuposto de existência do processo, que eu acabei de falar para vocês, não é verdade? Então, se eu tenho um processo contra mim, onde eu não fui citado e eu não participei do processo,
Daí lá na frente eu fico sabendo que existiu esse processo, se alguém está lá me executando, ou botou meu nome no SPC, ou enfim, qualquer coisa eu fico sabendo desse processo, eu posso ajuizar uma ação declaratória de inexistência para poder desconstituir aquela outra sentença que foi formada. Por quê? Porque eu não fui citado, eu não tive possibilidade de participar naquele processo. Por quê? Porque faltou um pressuposto de existência. Então, se faltou um pressuposto de existência, eu posso me utilizar de qualquer meio, inclusive uma ação declaratória, para desconstituir qualquer decisão que foi formada no processo. Já, pessoal, quando há falta de um pressuposto de validade, tá certo? Quando há a falta de um pressuposto processual de validade, eu não posso me utilizar de qualquer meio. Eu só posso me utilizar da ação rescisória. Tá certo? E qual a importância disso, professor? Usar uma ação declaratória para os casos de inexistência e uma ação rescisória para o caso de falta de um pressuposto processual de validade. Pessoal, a diferença é enorme, porque na ação rescisória, quando eu vou impugnar a falta de um pressuposto processual de validade, eu só tenho, segundo o Código, 2 anos para poder ajuizar essa ação. Depois de 2 anos do trânsito em julgado, acabou. Essa sentença, mesmo que tenha um vício, vai permanecer e vai ser exequível, tá bom? Agora, se há a inexistência de um processo, se há a inexistência de uma situação jurídica porque eu não fui citado e não participei do processo, essa decisão já pode ter 10 anos que ainda assim eu ainda vou poder contestar ela, vou poder ajuizar uma ação declaratória. Então, qual que é a diferença gritante, enorme e que para a prática tem toda a diferença? A ação declaratória de inexistência eu posso ajuizar a qualquer momento. Uma ação rescisória por falta de pressuposto de validade, eu tenho 2 anos para ajuizar, tá certo, pessoal? Então, por isso, fixem nisso daí e entendam qual a diferença entre pressuposto de existência e pressuposto de validade. Então, só para fixar e finalizar aqui para a gente relembrar, o que é pressuposto, quais são os 3 pressupostos de existência? Petição inicial, um órgão jurisdicional e citação válida. E quais são os pressupostos de validade, os positivos ali? A petição inicial apta, órgão competente e juiz imparcial e ainda a capacidade de ser parte ou capacidade de estar em juízo, tá certo? Então, lembrem disso, porque isso é muito importante na prática. Pessoal, terminamos aqui nossa aula sobre processo, espero que vocês tenham gostado, aguardo o feedback de vocês e sempre que precisarem de mim, estou à disposição pelo e-mail que vocês já sabem, tá certo? Fico à disposição, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau!